Olá galera, eu sou a Verônica Pedroso, a criadora do canal Crimes Franceses. Se você já é da casa, se você já conhece a frase "as pessoas são uma caixinha de surpresa e a gente não conhece ninguém", seja bem-vindo para mais um caso criminal inédito que aconteceu aqui na França. E se você está chegando novo aqui, fica sabendo que esse canal é um canal para a gente bater papo, para a gente conversar, para a gente analisar, ficar esperto e saber que a criminalidade ela existe em qualquer lugar do mundo. E a gente tem que cuidar da nossa segurança porque ninguém vai fazer isso no nosso lugar. A história que eu vou contar para vocês hoje é a história da Eva Poudu, uma menina de 18 anos, ela estava no ensino médio, super alegre, tinha vários amigos, ela tinha uma paixão por jogos online, ela passava muito tempo no computador dela e infelizmente aconteceu um desastre na vida dessa menina em dezembro de 2016. Ela estava andando numa estradinha e do nada aconteceu um acidente trágico com um carro e ela perdeu a vida. Então vamos começar a entrar agora nos detalhes porque essa história é cheia de reviravolta. No ano de 2016, a Eva ela conheceu nos jogos online um carinha chamado Kevin, e ela ficou extremamente apaixonada por ele, porque ela sempre estava conversando, viu que tinha muita coisa em comum com esse cara, eles começaram a trocar mensagens, se falavam todos os dias, e começou a ficar bem sério, ela começou a namorar esse tal de Kevin. No verão de 2016, o verão aqui é entre o mês de junho, julho e agosto, ela perturbou muito os pais dela, porque queria conhecer pessoalmente esse Kevin, e ela foi até a cidade dele. A Eva, ela morava com os pais dela na cidade de Nice, que fica aqui no sul da França. E esse Kevin, ele morava em Bordeaux, que é um pouquinho mais aqui pra cima, tá? Os pais deixaram ela ir porque eles confiavam na filha, ela já era maior de idade, ela tinha ali 18 anos, e ela foi conhecer o Kevin. Ficou 2 semanas na casa dele e voltou pra casa toda feliz, contente. Era realmente o cara que ela sempre viu ali online, ela gostou demais dele e o relacionamento dos dois realmente assim se fortaleceu. E nessa que ela voltou pra casa, ela começou a perturbar o pai e a mãe, dizendo: quero ir morar com o Kevin, quero ir morar com ele, quero ir morar com ele, é o amor da minha vida, aquelas coisas de adolescente, vocês sabem como é que é, né? E os pais, gente, pra não impedirem a filha de ir, eles falaram assim: se a gente impedir, ela vai fugir de casa. Então é melhor a gente achar um local para ela ir morar próximo ao Kevin, não vamos deixar ela morar com o Kevin, vamos achar um colégio interno para ela, porque assim ela mora perto dele e final de semana ela vai aproveitar a vida com esse namoradinho dela. Então foi o que os pais fizeram. Então quando a aula começou em setembro, ela já foi para uma outra escola perto ali dessa cidade de Bordeaux, onde ela poderia ficar perto do namorado dela, o Kevin. Aí você já deve estar pensando, esse Kevin deve ter coisa errada na história, né? Então vamos continuar aqui. No dia 7 de dezembro de 2016, um cara chamado Jeremy, ele ligou para a polícia transtornado, dizendo: olha, acabei de atropelar uma pessoa aqui, o nome dela é Eva Poudu e eu acho que ela perdeu a vida porque eu acho que ela não tá respirando. Perdi o controle do carro, não sei o que aconteceu, transtornado. Só que a polícia achou muito estranho, falou assim: caramba, ele atropelou uma pessoa que ele conhece. E foram perguntando para ele: mas quem é essa Eva? Ela mora comigo, é minha namorada. Tudo bem, vamos chegar ao local. A polícia chegou no local, realmente viu que o carro estava acabado, a frente inteira do carro estava acabada e a Eva ela estava ali no chão, mas sem vida. Eles tentaram fazer os primeiros socorros, mas infelizmente eles não puderam fazer nada, porque no momento do impacto esse carro estava muito rápido e ela perdeu a vida de imediato. A polícia analisando a cena do acidente, ela viu que não tinha nenhuma marca de freio no chão. E normalmente quando a pessoa perde o controle do carro, ela vê que ela vai atropelar alguém, ela tenta frear. E não tinha marca de freio não, então estava mal contada a história do Jeremy. Quando a polícia começou a apertar ele ali, ele já falou: olha, eu fiz de propósito, porque eu quero ir pra cadeia, eu sou uma pessoa que não vale a pena eu estar solto aí, eu sou um estorvo pra minha família, eu quero ir pra cadeia. Então eu fiz isso porque eu quero ir pra cadeia, eu fiz de propósito. Aí ficou mais estranho ainda, o cara liga pra polícia e fala que é um acidente. A polícia chega no local, aperta o Jeremy e ele já muda a história. Então já tinha 2 versões aí em menos de 1 hora. E a polícia investigando mais, porque daí foram levar esse cara pra delegacia, foram conversar com a mãe dele, com ele também, e eles descobriram que o Jeremy, ele era um cara que também amava jogos online, mas ao contrário da Eva, ele era bem viciado. Ele parou de estudar e ele só ficava jogando videogame. Ele jogava mais de 14 horas por dia. Então a polícia pensou que talvez ele tenha feito isso porque ele estava numa outra realidade, porque ele era bem viciado. A polícia ficou sabendo também
que alguns meses antes dele conhecer a Eva, ele tinha perdido o pai dele. O pai dele se separou da mãe do Jeremy e ele tirou a própria vida. Então o Jeremy, ele pensava que era a culpa dele. O meu pai, ele tirou a própria vida e a culpa é minha. Então ele não conseguia conviver bem com isso, ele já tinha se tentado se suicidar várias vezes e não tinha conseguido. Então a mãe, né, os familiares ali perto falaram que sim, ele era uma pessoa problemática, ele não tinha nada de antecedentes criminais, mas ele não gostaria mais de estar ali vivendo. Então essa história dele falar que foi de propósito, porque ele queria ir para a cadeia, poderia sim ser verdade. Ainda na delegacia, o Jeremy foi explicar para a polícia esse relacionamento dele com a Eva. A Eva, ela tinha terminado com o Kevin, e algum tempo depois, ela conheceu o Jeremy e já começou a ficar muito próxima dele e foi morar com o Jeremy. Ela morava com o Jeremy e com a mãe do Jeremy. E eles gostavam tanto de jogos online, que eles tinham isso em comum, e por isso que eles começaram esse namoro. E o Jeremy, ele tinha um melhor amigo chamado Vincent. E ele apresentou esse Vincent para Eva, e a Eva achava o Vincent muito de boa, porque ele tinha 21 anos, ele tinha uma vida, ele gostava de jogos, mas ele não era tão viciado quanto o Jeremy. Então esses três aí, eles tinham essa amizade boa. Conforme o tempo foi passando, gente, a Eva, ela quis terminar com o Jeremy, adivinha para ficar com quem? Com o Vincent, o melhor amigo do Jeremias. O pai da Eva, em várias entrevistas, ele fala que a Eva ela era muito assim inocente e ela se apegava muito fácil com as pessoas. Então aqui não tem como julgar a vítima, falar nada, era o jeito dela. O pai disse em todas as entrevistas que ela era assim e é muito triste porque ela se deixava levar. Esse Vincent, o melhor amigo do Jeremy, ele esteve próximo ao Jeremy quando o pai dele perdeu a vida e ele viu que conforme o tempo passava, o Jeremy começou a ficar muito assim chato, mandava muita mensagem, queria o tempo inteiro estar perto do Vicente e era um negócio assim, nada saudável, sabe? Ele era obcecado pelo Vincent. E o que aconteceu, minha gente? Ele queria afastar um pouco dessa amizade que para ele era bem tóxica, ele não aguentava que esse cara ficava sufocando ele, era assim o melhor amigo, mas poxa, vive sua vida, para de se lamentar, ele era muito negativo, o Jeremy, e o Vincent ele não aguentava isso. A Eva, vendo que o cara era bem negativo, o Jeremy, então ela foi pro lado do Vicente, que já era mais aberto, já era mais de boa. E isso, minha gente, parece que o Jeremy, ele não gostou. Esse Vincent, ele ligou para a polícia enquanto estava acontecendo todo o interrogatório do Jeremy e ele disse que quando a Eva foi atropelada, ela estava com o Vincent no telefone celular. E o Vincent era, sim, o namorado atual. E ele escutou todo o baque, o grito da Eva e depois perdeu o contato. Logo depois, minutos depois, ele recebeu uma ligação do Jeremy dizendo: olha, a Eva morreu e sim, eu fiz de propósito. Então a polícia falou, caramba, esse cara, ele é malvado mesmo, ele fez isso tudo premeditado, ele queria realmente tirar a vida da Eva, mas por quê? Ficava difícil de entender. Será que ele não engoliu ter perdido a namorada para esse melhor amigo? Vamos continuar investigando. E é agora, minha gente, que a gente vai cair do cavalo, porque eles vão começar a olhar os históricos de mensagem de rede social desse Jeremy, do Vincent e da Eva. Um dia antes da morte da Eva, eles olharam esses históricos e eles viram umas mensagens bem bizarras. Eles perceberam que o Jeremy, ele sempre ficava chantageando o Vincent, falando para ele, cara, você tem certeza que você não quer falar comigo? Eu quero que você venha aqui, fique perto de mim. Por que você tá indo pro lado da Eva? Vem ficar perto de mim, eu não quero que você fique com a Eva. E ele deixou uma mensagem horas antes desse acidente ter acontecido com a Eva, dizendo, realmente, você não quer falar comigo, Vincent? E o Vincent falou, cara, para de encher o saco. No começo, gente, o Vincent, ele era paciente, só que o cara enchia tanto o saco que ele falou, pô, tem que cortar isso, né? Eu tenho minha vida, esse cara que vai viver a vida dele. E ele falou pro Vincent, esse Jeremias, você tem certeza que você não quer mais papo comigo? E ele falou, tenho, cara, por quê? Vai continuar me ameaçando? Ele falou, não, mas você vai saber quando uma pessoa se sente excluída, o que se passa na cabeça dela. Você vai ver só. Aí o Vicente escreveu assim, você vai me matar? Ele escreveu o Jeremy. Não, de boa, fica sussa, não vai acontecer nada com você não.
Então a polícia viu que tinha muita ameaça. Claro que a polícia chamou o Vincent para fazer um interrogatório e ele foi sim, porque ele tinha bastante coisa para falar para a polícia. Ele disse que sim, ele era o melhor amigo do Jeremy e que ele viu que a Eva estava se distanciando do Jeremy porque ele era negativo, porque ele só ficava jogando. E a Eva se aproximou do Vincent e eles começaram a namorar. E ele disse para a polícia, minha gente, que o Vincent não tinha só ciúme desse melhor amigo dele, não. Ele queria estar em casal com esse Vicente. Ele afirmou para a polícia que o Jeremy, ele testou um relacionamento heterossexual com a Eva, ele viu que ele não curtia e ele queria se aprofundar mais na amizade com o Vincent. Só que o Vincent falou pra ele, cara, a minha naipe é outra, não quero saber de nada não, o meu negócio é outro, sabe, eu não gosto de homem não tem nada contra isso, mas eu quero mulher. Se você quer ter algum relacionamento com um homem, não vai ser comigo que você vai ter. Só que o Jeremy, ele não entendia isso. E ele não engolia o fato de por que a Eva pode ficar com o Vicente e eu não posso ter o Vicente. Então, se o Vicente eu não posso ter, então ele vai pagar por isso. Então ele quis fazer o Vicente sofrer, tirando a vida da Eva, que era a namorada do Vicente. Com toda essa reviravolta, a polícia percebeu que esse Jeremy, ele tinha culpa sim, ele tinha premeditado fazer isso com a Eva e ele queria que o Vicente sofresse. Às vezes eu falo Vincent, às vezes eu falo Vicente, é a mesma pessoa, tá, gente? Vicente, português, Vincent, francês. Aconteceu um julgamento em fevereiro de 2018 e nesse julgamento a defesa foi muito boa e ficou dito que foi um acidente. O Jeremy, ele estava fora da realidade, ele jogava muito videogame, quando ele enviava essas mensagens é porque ele estava numa outra realidade, tem que perdoar esse cara, ele não estava ali na consciência dele normal. A família da Eva, eles não aceitaram isso, falaram que não foi um acidente, não tem nada de freio na cena ali desse acidente. E a defesa falava que ele tentou sim desviar, só que daí ele perdeu o controle e foi pra cima da Eva, foi um acidente. Só que eles não deixaram barato não, falaram não, vamos refazer todas as análises e vamos pedir aqui um outro julgamento. Então ele foi pra cadeia para esperar um segundo julgamento, porque nesse julgamento de 2018 ele ia sair inocente porque foi um acidente. Só que a família da Eva não aceitou isso não. Em fevereiro de 2021, o ano passado, aconteceu o segundo julgamento desse tal aí de Jeremy. E logo que ele entrou para responder as questões ali para o juiz, o pessoal viu que ele estava sem remorso, extremamente frio, ausente. Ele era um cara que fez o que fez e ele não estava nem aí. Sabe aqueles caras sem coração? Era o Jeremy. O Vincent, ele estava no julgamento, ele estava assim acabado, chorava, triste, porque até hoje, gente, esse Vincent, ele tem na cabeça dele que o que aconteceu com a Eva é culpa dele. Porque se ele tivesse, falado um pouquinho mais que esse Jeremy, tentado contornar a situação, o Jeremy não ia ter ficado tão puto da vida e não teria feito essa vingança, porque ficou claro para todo mundo que foi uma vingança, foi um crime passional. Ele queria ficar com o Vicente, não queria que o Vicente ficasse com a Eva, então ele tinha que eliminar a Eva, que talvez o Vicente ficaria com ele, só que não foi o que aconteceu. O Vicente não gostava desse tipo de relacionamento, só que o Jeremy não entendeu. Nesse julgamento, ele pegou 20 anos e foi dito que foi um crime premeditado e um crime passional. Esse foi o nosso caso de hoje, um caso pra gente refletir, pensar e ficar em alerta. Os pais da Eva, eles não queriam ser rígidos com ela, duros demais, então deixaram a Eva com pouca idade, 18 anos, e viver a vida dela onde ela bem queria. Eles não conheciam o Kevin, o primeiro namorado, depois nem sabiam desse Jeremy, o segundo namorado, e tampouco desse Vincent que apareceu depois e infelizmente aconteceu toda essa fatalidade. O que falar aí desses pais? Não tem o que a gente falar, cada um faz o que é melhor para os filhos, aquilo que os pais acham que é o melhor. Eles queriam ser legais com a filha, deixaram ela fazer o que ela queria, mas infelizmente isso acabou tirando a vida da Eva. Eu não sei o que vocês acham sobre isso, depois vocês comentem aqui. Os pais devem ser rígidos, devem ser duros ou devem ser mais abertos, mais liberais com esses filhos? Eu não sei o que pensar. Só sei que aconteceu essa fatalidade com essa moça e talvez se eles tivessem sido mais rígidos, isso poderia ter sido evitável. Talvez, porque a gente não sabe. Muito obrigada para você que assistiu o vídeo até aqui e até o próximo caso, gente. Tchau!